Aleluia. Então, Jesus ele falou, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Jesus, tira essa onça daqui, Jesus. Tira, meu Deus, essa onça daqui. Olha a igreja. Olha a onça ali, ó. Ó. Em nome de Jesus. Tira, Jesus, essa onça daqui. Oi, olá, você está no canal Jesus Cristo é o Senhor. E hoje vamos ter o testemunho do irmão Paulo, que estava no monte orando e foi surpreendido por uma onça prestes a lhe atacar. Segue o vídeo na íntegra. A paz do Senhor Jesus Cristo, igreja de Jesus Cristo. Aqui quem vos sauda, vosso amado irmão em Cristo Jesus, pastor Paulo. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Eu quero trazer, aleluia, uma palavra, um ensinamento da parte de Deus. Eu peço que vocês deixem o like, compartilha e vamos ouvir o que a palavra de Deus tem para falar com nós. Amém? No nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer, aleluia, nessa live, nesse vídeo, em nome de Jesus Cristo, né, que ainda resta na terra os remanescentes, os escolhidos, que Deus, ele vai tirar da lama, que Deus, ele vai tirar do sistema religioso e resgatar com tuas mãos fortes, assim como resgatou, aleluia, o seu povo, né? Louvado seja Deus. Então eu peço que você compartilha esse vídeo, essa live, deixa seu like e comenta. Vamos ganhar almas por reino de Deus. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus Cristo. Eu tô tendo muito problema no YouTube, né? A última live de oração, né, o canal foi bloqueado aí por uma semana ou 2 semanas. Tomei uma advertência do YouTube porque eles disseram que eu fui contra as diretrizes, as regras do YouTube, não sei como. Eu fiz só live de oração, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Em nome de Jesus Cristo. Então daqui a 1 ou 2 semanas o canal da igreja ela volta, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então ajuda essa obra, ajuda esse trabalho, que não é fácil, né? Falar a verdade do evangelho, nós é muito perseguido, né? O Satanás, ele se levanta contra aqueles que zelam a sã doutrina, né? Em nome de Jesus Cristo. Então vamos falar da palavra de Deus, né? Então eu quero falar para os irmãos que ainda restam os escolhidos na terra, né? E tem escolhidos que Deus ele vai resgatar da lama do pecado. Como assim, pastor? Tem escolhidos que ainda não vieram para o evangelho. Tem pessoas que estão no mundo do crack, no mundo da cocaína, no mundo da prostituição. Tem pessoas que estão no mundo da feitiçaria, mas são escolhidas por Deus. Pastor, sério que você está falando isso? Sério? Aleluia. E nós vamos ver isso escrito na palavra de Deus. Nós vamos aprender isso na palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, pega a sua Bíblia aí que você tem em casa e nós vamos ver, né? Que Deus, quando ele tem escolhido, ele tira das garras do inimigo. Satanás, ele tem raiva dos escolhidos de Deus. O diabo sabe que quando Deus tem uma obra na vida de alguém, ele sabe que Deus ele vai operar muito na vida dessas pessoas. Então nessas pessoas o inimigo vai investir pesado para não conhecer o evangelho, para não conhecer as escrituras sagradas. Porque sabe que quando
vier Jesus Cristo, vai dar trabalho. E o inimigo não quer que isso aconteça. Ele vai colocar toda a barreira possível para que a obra de Deus não se cumpra na vida deles. E é verdade. E você sabia que antes da vinda de Jesus, Deus ele vai unir os escolhidos. Antes da vinda de Jesus, Deus ele vai reunir os seus remanescentes. Você sabe por que Jesus não voltou ainda? Quem sabe? Sabe por que Jesus não voltou ainda? Porque Jesus está aguardando mais escolhidos voltar à tua presença. A palavra de Deus diz que Jesus não voltou ainda por causa dos escolhidos. Olha, é verdade. Jesus não voltou ainda por causa dos escolhidos. Ah, pastor, você está pregando heresia? Não, está escrito. Mas vai ver escrito na palavra de Deus. Em 2 Pedro, capítulo 3, do verso de número 9, aleluia, verso 10, está escrito: o Senhor não retarda com tua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas o Senhor é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Louvado seja o nome do Senhor. Mas que todos venham se arrepender-se. Aleluia, Jesus. Por que Jesus não voltou ainda, meu irmão, minha irmã? Porque Jesus é longânimo. Ele está dando tempo para o homem se arrepender. Ele está dando tempo para os escolhidos se converter ao Evangelho. Porque Jesus não quer que teus escolhidos se percam nas trevas. Jesus não quer que os escolhidos se percam na perdição, nos caminhos de Satanás. Jesus quer que os escolhidos estejam firmes na tua palavra, para que quando aconteça o arrebatamento, aleluia, eles venham subir. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, que a palavra de Deus, ela vai falar, no livro de Mateus, aleluia, no livro de Mateus, no capítulo, aleluia, 24, a palavra de Deus vai dizer, Mateus capítulo 24, aleluia, olha o que Jesus vai falar. Vamos abrir a palavra de Deus, vamos compartilhar a live? Vamos compartilhar a palavra de Deus? Porque se fosse escândalo aqui, já estaria 50, 100, 200 pessoas ao vivo. Se fosse escândalo aqui, estaria cheio de pessoas aqui assistindo a live. Vamos compartilhar a palavra de Deus? Porque no canal, na live dos falsos profetas, tá lotado de pessoas. No canal da Anitta, do Pablo Vittar, tá lotado de pessoas. Mas aqui estamos aqui para falar da palavra de Deus. Amém? No nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então a palavra de Deus diz que Jesus não voltou ainda, porque está dando tempo para os escolhidos se arrependerem dos seus pecados. Aleluia. Mateus capítulo 24. Aleluia. A palavra vai dizer, aleluia, do verso de número 22. Vai estar escrito: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão muitos falsos cristos e falsos profetas, e se possível enganaria até os escolhidos. Aleluia. Se possível enganaria até os escolhidos. Vai ser forte essa palavra. Vocês sabiam que tem escolhido em várias igrejas mundanas?
É verdade. Pastor, você está ficando doido? Não. Tem escolhido nem das igrejas mundanas. Tem escolhido nem das igrejas de porta larga. Você sabia que tem escolhido dentro da igreja de porta larga que Deus vai tirar de lá? Só está lá por um momento? É verdade. Tem escolhido dentro da igreja universal, dentro da igreja mundial, dentro da igreja plenitude do trono de Deus. Tem escolhido dentro da igreja batista, dentro da igreja adventista. Tem escolhido dentro da igreja, aleluia, quadrangular. Tem escolhido dentro das igrejas porta larga. Aleluia, que Deus vai resgatar. Mas pastor, por que tem escolhido dentro das igrejas porta larga? Aleluia, louvado seja Deus. Tem escolhido lá, meu irmão, porque Deus permitiu. Deus permitiu eles ir para lá. Não que seja a vontade de Deus, mas Deus permitiu. Aleluia. Louvado seja Deus. Por causa da sinceridade do coração deles. Por causa da sinceridade do coração deles. Porque a palavra de Deus diz, aleluia, louvado seja Deus, que é necessário que venha os escândalos. É necessário que venha os escândalos, ou seja, os escândalos vai ter dentro das igrejas, mas vai se manifestar os escolhidos sinceros. Porque tem escolhidos que está dentro do crime, está dentro da prostituição, está dentro do baile funk. Tem escolhido que está na vida errada, está na vida do homossexualismo, lesbianismo. E quando ouvi a palavra de Deus, aleluia, alabadaceia, aleluia, mesmo se for de uma igreja mundana, aleluia, Deus uma hora vai resgatar eles. Tem escolhido que está no mundo, e Deus vai permitir eles ir para uma igreja mundana, alguns. Deus vai permitir algum desses ir para uma igreja mundana, porque por causa da palavra de Deus. Por mais que a igreja seja mundana, por mais que a igreja seja uma igreja de porta larga, os escolhidos vão entrar nessas igrejas porque tá vendo e tá ouvindo a palavra de Deus, por causa da sinceridade deles. Quem está entendendo? Por causa da sinceridade. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, pastor, então quer dizer que tem escolha dentro da igreja universal, batista, quadrangular, a igreja plenitude do poder de Deus tem. Tem escolhido lá dentro. Por um momento Deus permitiu. Mas Deus vai arrancar de lá, por quê? Porque a vontade de Deus, os escolhidos estão no caminho apertado, não na porta larga. Deus permitiu. Aleluia. Por um momento, cada palavra dele. Marcos capítulo 9, verso de número 42. E qualquer que a um desses pequeninos que crê em mim, aleluia, e qualquer que escandalizar eles, melhor que for que pusesse o pescoço numa mó de atáfona e que fosse lançado no mar. Aleluia, louvado seja Deus. Ou seja, Jesus está falando aqui, olha, qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, é melhor colocar o pescoço numa atáfona do que escandalizar um desses pequeninos. Louvado seja Deus. Então, igreja de Jesus, preste atenção aqui na live. Preste atenção na palavra de Deus. Esquece tudo que você está fazendo. Presta atenção na palavra de Deus. Então, Jesus está falando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que os escolhidos, eles vão ouvir a palavra de Deus. Os escolhidos do Senhor, aqueles que Deus tem obra, aquele que Deus chamou para uma obra, para ser diferente, para a salvação, eles vão ouvir a palavra de Deus. Por mais que seja de uma igreja mundana,
Deus vai permitir estar lá e depois vou tirar do sistema religioso. Aleluia. Deus, ele tem estratégia para ganhar teus escolhidos. O diabo não tem estratégia para ganhar para o inferno? Sim ou não? Satanás tem estratégia para enganar os escolhidos. Para enganar o povo, para enganar as nações. Mas Jesus tem estratégia para ganhar, para salvar, para libertar. Jesus tem estratégia. Jesus, ele tem, aleluia, os seus planos para ganhar os teus escolhidos. Quem está entendendo, meus irmãos? Em nome de Jesus Cristo. Quem está entendendo? Por isso que a palavra de Deus vai dizer em 1 São João 4, verso, aleluia, de número 5. Do mundo são, por isso eu falo do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Ou seja, aqueles que são de Deus, aquelas almas que pertencem a Deus vão ouvir a palavra de Deus. E essas almas que Deus escolheu, meus irmãos, Deus, ele vai permitir alguns deles ir para uma igreja mundana, por ficar ali um momento, por causa da palavra de Deus. Mas Jesus, ele vai tirar as escamas carnais. Jesus vai tirar as escamas do erro. Jesus vai tirar as escamas do falso evangelho. Eles vão ver o escândalo que está nessas igrejas mundanas e vão sair. E vão se enquadrar num caminho apertado. Ou seja, Jesus, ele sabe trabalhar, meu irmão, minha irmã. Jesus, ele sabe trabalhar. Então, aleluia. Então, Jesus, ele falou, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Jesus, tira essa onça daqui, Jesus. Tira, meu Deus, essa onça daqui. Olha a igreja. Olha a onça ali, ó. Ó. Em nome de Jesus. Tira, Jesus, essa onça daqui. A paz do Senhor Jesus Cristo, igreja do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Igreja Santidade e Verdade. Ministério ISV, né? Louvado seja Deus. Igreja, está repercutindo aí os vídeos na internet, nas televisões também, em todo o Brasil. O testemunho que eu postei aqui no Facebook, que eu postei no canal e postei no WhatsApp, tá repercutindo o vídeo aí, né? Eu quero estar aqui explicando o que aconteceu, né? Lá no Monte das Bananeiras, na cidade de Vinhedo, né? Então, primeiramente, peço que você deixe seu like, compartilha para nós ganhar mais almas pro reino de Deus, né? Então, primeiramente, louvado seja Deus, eu estava indo orar, né, no Monte das Bananeiras, né, e recentemente eu abri um propósito com Deus. Eu abri um propósito com Deus pelo Ministério ISV, né, orando e jejuando, e fui lá no monte, né. E chegando lá, já estava uma igreja lá, né, já estava um ministério lá, né, orando. Já estava um grupo de fiéis, pessoas orando lá, né. Louvado seja o nome do Senhor. Então quando eu cheguei lá, estava o povo orando. Aí eu orei também. Aí eu continuei orando. A igreja lá, o povo que estava lá, eles foram embora e ficou só eu. Ficou só eu no monte. Só eu e Deus naquele monte. Então eu pensei assim, então eu vou abrir uma live, né?
eu vou abrir uma live, mas como eu estava sem internet, eu abri um vídeo para falar do Evangelho, para falar da palavra de Deus, né? Para falar da palavra de Deus, né? Então, eu abri o vídeo ali para falar da palavra de Deus, e passou uns 9, 10 minutos ali, 15 minutos, e aquela onça, ela se escondeu atrás daquele mato, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então aquela onça se escondeu naquele mato, né? Então, eu não sabia que aquela onça estava ali. Foi tudo permissão de Deus. Foi tudo permissão de Deus. Deus preparou aquele momento, quem sabe, para provar minha fé, como fez com Daniel, né? Que a Bíblia diz que o rei ali, né? O rei enviou ali e lançou Daniel na cova dos leões. E ali Daniel ele foi provado, né? Foi provada a fé dele, né? E a palavra de Deus fala em Daniel capítulo 6, louvado seja Deus, que ali o rei, ele pergunta, Cristo, ó Daniel, será que seu Deus vai te livrar? Né? Então Deus mostrou ao Brasil, Deus está mostrando para São Paulo, Deus está mostrando para a nação brasileira que ainda há um Deus que guarda os teus servos, que ainda há um Deus que guarda a tua igreja, né? Deus não mostrou só para mim, Deus está mostrando para o mundo, Deus está mostrando para o Brasil, aleluia, que Deus ele não dorme, ele guarda os crentes, ele guarda aqueles que obedecem a palavra de Deus. Porque como vocês viram no vídeo que está repercutindo na internet, se fosse qualquer crente, ia virar um bife na boca da onça. Ia virar um bife, igreja. Se fosse qualquer um, já era, estaria morto, né? Então ali foi uma permissão de Deus, provando a minha fé. Eu estava ali pregando a palavra de Deus, e aquela onça começou a sair do mato, né? E atrás de mim querendo me dar o bote. É que não um gato quando vai pegar um pombo, ele vai o quê? Ele vai de mansinho, né? E eu olhando ali, né, igreja? Na câmera ali, eu vi que aquela onça se aproximando atrás de mim. Eu falei, que bicho é esse? Olhei para trás, era a onça. Aí eu fiquei parado lá naquele momento. E aquele momento que eu comecei a ficar parado, eu tava pensando. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer, Jesus? Porque se eu correr, a onça me pega. Se eu andar e tentar ameaçar, a onça vai me pegar também. O que eu pensei? Eu usei a sabedoria. Eu vou ficar quieto, vou ficar manso, parado, e vou ficar em pensamento clamando a Deus. Isso que eu fiz. Eu clamei a Deus em pensamento, né? E quando a onça ali foi se afastando, né? Porque também eu virei, aí eu comecei a falar, o sangue de Jesus tem poder, Jesus tira essa onça de perto de mim. Aí foi quando Jesus ele fez aquela onça se afastar perto de mim, né? Foi quando Jesus ele operou aquele livramento, né? Então, é um livramento, né? Extraordinário, que nunca aconteceu isso na minha vida, né? Mais de 3 anos de ministério, né? Fazendo a obra de Deus, subindo monte, descendo monte, fazendo vigília. Isso nunca aconteceu comigo, nunca aconteceu comigo. Então foi a primeira vez que aconteceu isso comigo, né? E isso é para edificar a fé do Brasil, a fé de São Paulo e a fé de todos. E se vocês podem estar diante do problema que for, vocês podem estar diante da luta que for, se você tiver fé, se você tiver clamar ali, o seu socorro ele vai vir, que é Jesus, né? Então, né, igreja, temos que ter fé, temos que crer, né? Que Deus ele livra, né? Então não foi apenas, ali não foi apenas um momento, né? Ali foi um ato de fé também, né? Entendeu, igreja? Então, foi Deus mesmo. Porque como é que você acha que um homem como qualquer um, ele vai se livrar diante de uma onça? Alguém pode me responder? Alguém pode me responder nos comentários? Como é que um homem vai se livrar de uma onça? Tá você e uma onça no meio de um mato, no monte. E você não tem ninguém para te ajudar. Você não tem ferramenta nenhuma.
né? Segurança nenhuma, entre aspas, né? Como é que você vai se livrar de uma onça? Tem que ser Deus, não é? Tem que ser Deus, não tem? Foi isso que aconteceu. Isso vai confundir os cientistas, isso vai confundir os teólogos, isso vai confundir os ateus que não creem em Deus, vai confundir eles. Vai confundir os ateus do Brasil. Eles que não creem em Deus, não creem no Evangelho, eles vão ter que começar a crer. Amém? Eles vão ter que começar a crer que Deus, ele existe, né? E não só para mostrar o livramento também. Deus também fez isso também, né? Para edificar minha fé e cooperar para o meu ministério também, em nome de Jesus Cristo. Que Deus tem colocado nas nossas mãos também, fortalecer a fé de outras almas, de outros ministérios também, para que Satanás ele venha respeitar, né? A igreja do Senhor, né? Para saber que tem uma igreja que Deus guarda, né? O mundo está vendo que Deus ele realmente guarda aqueles que zelam a palavra, aqueles que é fiel, aqueles que não temem a morte, Deus realmente ele guarda, né? Mas você tem que estar em obediência. Se for qualquer crente mundano lá, crente que brinca com a palavra de Deus, se for um crente, meu irmão, que fica zombando as escrituras, que vive de qualquer jeito, a onça já teria pegado. Quem concorda comigo? Se fosse um crente Nutella, fosse um falso profeta que pega dinheiro do povo, que fica pegando dinheiro da igreja, né? Se fosse um crente mundano, o crente que é um pé na igreja e um pé no mundo, a onça já teria pegado. Porque não tem como. Não tem como, só tava eu a onça. Se fosse qualquer um, a onça teria pegado. Se fosse qualquer pessoa, a onça teria pegado. Mas por causa da obediência, por causa do caráter, né? A fé, a onça não pegou. Foi isso que aconteceu com Daniel, né? Foi isso que aconteceu com Daniel, igreja. Aleluia. Por que o leão não devorou Daniel? Porque foi achada inocência em Daniel. Não foi achado injustiça. Não foi achado Daniel cometendo delito contra as leis da terra. Então Deus guardou Daniel e assim guardou da boca da onça. E pode guardar você também, né? Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Então, foi vários repórteres lá me entrevistar lá no monte, lá, repórter da Globo, repórter da Record, do SBT e outras redes nacionais aí foram lá, né? Eu tive dando um depoimento explicando o que aconteceu, né? Porque ali não foi o homem que me guardou, não foi o bombeiro que me guardou, ali foi Deus que me guardou. Não foi sorte. Não foi a minha própria força que me guardou, foi Deus. Porque senão eu estaria morto. Estaria só o sangue lá, derramado no monte. Então, meu irmão, minha irmã, louvado seja Deus. É isso que temos que ter. Amém? Fé em Deus, caráter, obediência. Porque não só diante de uma onça, mas pode ser de qualquer animal ou qualquer situação. Se você parar na frente de uma situação, na frente de um cara que quer te matar com um fuzil, se você parar na frente de uma situação de alguém que está na maldade contra a tua vida, alguém que quer te matar, alguém que quer ver tua sepultura aberta, como é que você vai reagir na frente dessa situação? Porque ali foi uma onça. Mas se fosse uma pessoa ali, será que Deus ele ia te guardar? Porque pode ser qualquer situação, Deus ele pode livrar. Se nós pode entrar na pior favela do mundo, mas tem que ser com a presença de Deus. Se você entrar em um lugar sem a presença de Deus, sem preparamento, meu irmão, você paga preço. É que nem no monte. Se você sobe de qualquer jeito, você paga preço. Se você sobe de qualquer maneira no monte, você paga preço. Por todo lugar que você entrar, você tem que entrar preparado. Você tem que entrar preparado. Jejum, oração, uma vida consagrada. Senão você paga preço. Aleluia. Então, você tem que estar preparado. Você tem que estar em obediência com Deus. Amém? Você tem que estar em obediência com Deus. Você tem que estar com o Senhor.
Porque, independente de qualquer coisa, você tem que estar enquadrado no Senhor. Então, naquele momento ali, que a onça estava chegando perto de mim, eu parei e clamei. Parei e confiei em Deus. Porque se fosse outro, ia sair correndo, ia querer subir a árvore, né? Se fosse outro, né? Tava até pessoas aqui, os vizinhos aqui, e também outras pessoas falando aqui por um pastor que é amigo meu, né? Falando que se fosse eles, ia sair correndo. Se fosse eles, ia ficar desesperado. Né? Mas não adianta ficar desesperado, correr. Não adianta, você tem que confiar em Deus. É isso que a nação brasileira precisa voltar. A nação brasileira precisa voltar a confiar no Senhor. A nação brasileira precisa se consertar. A nação brasileira, São Paulo, precisa, aleluia, precisa voltar. Aleluia, crer no Senhor como seu Salvador. Que a nação brasileira, né, o tanto de número de morte, o tanto de número de assassinato, de estupro, o tanto de número, né, de tragédias que está acontecendo aqui, é por causa da rebeldia. É por causa, aleluia, da rebeldia do povo. Por que o Brasil está aumentando o número de tragédia? Por que o Brasil está aumentando o número de morte? O número de assassinato, o número de tráfico, o número de prostituição, o número de feitiçaria? Por causa da rebeldia. Mas se a nação brasileira se converter, se o povo se converter ao Evangelho, Deus guarda, Deus livra. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Deus livra. Em nome de Jesus Cristo. Então, é isso que eu quero falar para vocês. O meu testemunho aqui está relatando o que aconteceu lá. Foi isso que aconteceu. Né? Então, quando eu clamei o sangue de Jesus Cristo, a onça foi embora. E eu fui embora também. Porque não podemos tentar Deus. Ah, pastor, você é crente covarde. Covarde? Eu quero ver se fosse você lá. Quero ver. Quero ver se fosse vocês lá. Porque a Bíblia fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Não foi isso que Jesus falou para o diabo? Não tentarás o Senhor teu Deus. Porque Deus envia anjos. Deus envia anjos para nos guardar, mas não podemos tentar. O diabo falou, ordena, Jesus, seus anjos para te guardar em todos os seus caminhos. E Deus ordena os anjos para nos guardar. Mas nós temos que vigiar e não tentar a morte. Amém? Não tentarmos. Então é só o começo, né, do que Deus está fazendo. É só o começo, né? É só o começo. Deus ele nos livra todos os dias. Todos os dias Deus nos dá livramento. Deus nos dá livramento, né, de acidente. Deus nos dá livramento de tigre. Deus nos dá livramento de tudo, meus irmãos, de tudo. Deus nos dá livramento de infarto. Deus dá livramento de tudo, todos os dias. Não é só hoje, não é só ontem, não é só amanhã. É todos os dias. Deus é misericordioso com o homem todos os dias, com o povo todos os dias. Amém? No nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então isso também, Deus está usando esse plano. Deus permitiu esse vídeo repercutir na internet, no Brasil, para quê? Para que o maior número de almas venham saber que Jesus é o Senhor. Por que Deus permitiu esse vídeo circular na internet? Circular no Brasil? Para que o povo venha saber que Deus ainda ele é Deus. O povo está se esquecendo de Deus e indo para o inferno. Então Deus usando minha vida, ali dando meu testemunho, falando o nome de Jesus Cristo, o povo vai se lembrar de Deus. E através desse vídeo, almas vão se converter a Jesus. Quem crê? Almas vão se converter a Jesus. Quem sabe almas que estão na aflição, estão em apuros, vão passar por momentos difíceis, e vai falar, o mesmo Deus que guardou o pastor Paulo, vai guardar minha vida também. E Deus guardará a vida dessas pessoas, e também vão gerar testemunho também, e vão se converter a Jesus Cristo. Então é um plano de Deus, para a nação brasileira acordar, e saber que ainda é um Deus sobre os céus, que domina toda a face da terra. É uma estratégia. O maior número de almas vinha ao Evangelho de Jesus Cristo.
Amém? Por isso que Deus permitiu esse vídeo circular na internet. Para que mais almas venham lembrar de Deus. Venham lembrar que Deus ainda guarda. Venham lembrar que ainda Deus salva. Venham lembrar ainda que Deus ele guarda o homem ainda na terra. Que Deus guarda a mulher ainda na terra. Guarda os viventes. Venham lembrar a nação brasileira. Que ainda é um Deus do céu que o povo precisa buscar. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Então é isso que eu quero que vocês entendam, amém? Eu estou deixando aqui a minha explicação, porque eu fiz entrevista para várias redes de TV hoje. Amanhã tem mais, Deus permitir, amém? Mas é para vocês entenderem. E meu objetivo não é ficar falando de onça, não. O meu objetivo é falar o que Deus fez, amém? Deus não permitiu esse vídeo repercutir para ficar mostrando a onça. Não é isso. Deus permitiu esse vídeo repercutir para Deus mostrar o poder dele, para a glória dele. Não é para a glória da Rede TV, não é para a glória da Globo, não é para a glória da Record, não é para a glória do SBT, não é para a glória do homem, não. É para mostrar a glória dele, é para mostrar o poder dele, é para mostrar que ele liberta, é para mostrar que ele guarda o homem, é para mostrar que ele tem poder sobre os animais, é para mostrar que ele tem poder sobre a face humana. Por isso que Deus não permitiu, meu irmão. É Deus que manda nos animais. É Deus que manda no homem. Deus não permitiu esse vídeo circular por aí para o povo ficar admirado com a onça, não. Deus permitiu esse vídeo repercutir na internet para o povo ver o poder dele. Para a nação brasileira ver que Deus ainda guarda a igreja na terra. Para a nação brasileira ver que Deus guarda homens e mulheres na terra para o povo ver o poder dele. Aleluia. Quem está entendendo, igreja? Em nome de Jesus Cristo. Não foi para o povo ver a onça. Porque os repórteres, eles foram lá me entrevistar, eles estavam me falando, né? Que o povo, eles não querem saber exatamente da onça. Eles querem saber como que eu me livrei da onça. Não fui eu que me livrei da onça. Foi Deus que me livrou da onça. É diferente. Foi o poder dele. Então Deus está mostrando o poder dele para o Brasil. Deus está mostrando o poder dele para São Paulo. Que São Paulo precisa reconhecer Jesus como Salvador. Que o Brasil precisa reconhecer Jesus como Salvador. Se quebrantar perante a Deus, se arrepender dos pecados. Buscar Ele para Deus guardar essa nação. Para Deus guardar os povos, para Deus guardar as crianças, para Deus guardar os jovens. Para Deus guardar os senhores, como guardou minha vida também. Aquela onça poderia ter pegado uma criança. Aquela onça poderia ter pegado um jovem. Sim ou não? Aquela onça poderia ter pegado um senhor de idade nas ruas. Aquela onça poderia ter pegado uma família. Mas por que Deus não permitiu pegar? Porque Deus está mostrando o poder dele. Porque Deus está mostrando que Ele é misericordioso. É nos detalhes, igreja, que Deus está mostrando. É nos detalhes. É nos detalhes. E o povo está desapercebido. É nos detalhes. Amém, igreja? Quem entendeu? É nos detalhes. Aleluia. A proteção está em Deus. Acima das autoridades terrenas, acima do corpo de um bombeiro, acima da polícia, Deus está na proteção. Sim, tem proteção da terra? Tem. Tem a segurança da terra? Tem. Mas acima da proteção da terra, a proteção de Deus é maior. O livramento de Deus é maior. Quem entendeu? Glória a Deus. Então o povo tem que buscar Deus. O povo tem que buscar o Senhor para Deus guardar. Amém? E esse é meu testemunho, igreja. Esse é meu testemunho. Ele que tem poder para guardar o homem. Ele que tem poder para guardar a mulher. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa, você que está me acompanhando. E segue aqui no Facebook, né? O nosso site. Segue o nosso canal também lá no YouTube. Ministério SV, Igreja Santidade e Verdade. No canal secundário, Pastor Paulo Sã Doutrina SV, em defesa da Sã Doutrina. Segue lá nas nossas redes sociais, né? O Instagram,
em nome de Jesus. E fica dentro dos nossos conteúdos, porque trazemos mensagens da palavra de Deus, trazemos ensinos, fazemos orações nas madrugadas, né? Agora eu estou meio parado porque o canal foi bloqueado por 1 semana ou 2 semanas, mas vou voltar com as campanhas na madrugada. Então você que quer ser edificado espiritualmente, né, comigo, vocês que querem aprender a palavra de Deus, se inscreve lá no canal, acompanha aqui no Facebook. Vamos estar trazendo ensinos, palavras, ensinos, louvores e orações. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Eu creio que Deus ele vai levantar um exército no Brasil. Eu creio que Deus vai levantar um exército nessa nação para defender a fé, para defender o evangelho, para ser, aleluia, testemunho de Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Então que Deus abençoe todos vocês, pelo poder e a graça de Deus. Amém, igreja? Em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês poderosamente, em nome de Jesus.